Esse modelo aqui, pessoal, ele basicamente está atingindo o nível mais alto em 70 anos, ou seja, só em 1950 nós já atingimos este nível, né? E pela segunda vez agora, 70 anos depois, estamos neste nível de grande risco de bear market. Isso significa que ele vai trazer grande queda, que ele vai trazer um grande bear market? Não. Por quê? Porque isso aqui é um risco de probabilidade de bear market, tá? Só que em períodos onde ele esteve nesses níveis muito grandes, de fato, os mercados sofreram bastante, de fato, os mercados tiveram algumas crises, algumas recessões, né? Vide como a grande crise global de 2008 mais recentemente e a da bolha.com nos anos 2000. Bom, sabendo disso, aqui também é durante a pandemia, ó, tá vendo? Então, sabendo dessas informações, a gente vai utilizar esse gráfico aqui e eu vou explicar uma coisa boa para vocês aqui. Como é que esse gráfico ele foi formado, tá? Como que esse gráfico funciona, tá? Então, esse gráfico ele é um modelo criado pela Goldman Sachs usando 5 informações fundamentais. Então, primeiro, a taxa de desemprego, taxa de desemprego americana, tá? Dos Estados Unidos, no caso. Índice de manufatura, ou ISM, tá? Índice de manufatura. Curva de rendimento, então yield curve, ou curva de rendimento. Taxa de inflação, tá? E taxa de lucro-prejuízo, beleza? Então, a leitura de cada mês, tá? Então ele é um indicador que vai sendo atualizado uma vez por mês, baseado nos indicadores econômicos mais comuns que a gente traz às vezes nas quintas-feiras aí com o Igor Mundstock. A leitura de cada mês ela é classificada em relação a todas as outras leituras históricas e atribuída, pessoal, a uma pontuação, tá? Então essa pontuação aqui, ela mostra se o mercado está num risco maior de baixa ou se está num risco maior de alta. No caso do Bear Market Probability, é baixa, tá? O aumento do mercado entrar em grandes tendências de baixa, como ele avisou, anteveu, né? Esse indicador aqui, ele antecipou o grande crash lá da bolha.com e o grande crash global lá em 2008. E agora, Covid, mais recentemente, a pandemia, e agora nós temos outro pico, outro topo, ou seja, parece que não vem coisa boa por aí. Esse é um indicador assertivo, que ele tem uma assertividade nos últimos 30 anos, principalmente, tá? Então ele é um indicador altamente complexo, de longo prazo, e ele é atualizado aos poucos, tá? Então, quanto maior for a pontuação, maior é a probabilidade, tá, pessoal? Então, quanto maior for a pontuação, maior é a probabilidade do mercado retomar baixa. A maior probabilidade do mercado retomar baixa, tá? Então, assim, a gente percebe esse indicador, que é um indicador extremamente preciso de longo prazo, que está dando um sinal muito claro de que vai vir recessão, que vai vir o bear market. Quando a gente fala em bear market no mercado tradicional, como é o caso aqui, nós estamos falando de um grande risco de grande queda, pessoal. E pelo mercado cripto ainda estar completamente conectado a um mercado extremamente especulativo, onde as pessoas querem comprar o criptomoeda para fazer dinheiro o mais rápido possível, e dentre esses mercados, ele é o mercado mais volátil do mundo, a gente tem que ser humilde perante a incerteza. Então, como nós não podemos controlar, por mais que a gente vê o mercado tendo essa alta de 3 meses de janeiro até abril, né? Então teve um trimestre de alta. Por mais que a gente vê alta em todos os lugares no curto prazo, a gente tem que ser cético e entender que nós apenas podemos estar fazendo um pullback para o mercado derreter no segundo semestre. A partir do segundo semestre desse ano, de junho, entre junho e julho, nós temos uma grande probabilidade, baseado nesse indicador que acertou várias vezes, né, grandes crashes, grandes crises no passado, avisando. Esse é o primeiro nível de pontuação de grande risco de recessão desde 1950. Então, isso é um indicador que tem dados históricos de antes
de 1950, lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Pois então, eu tenho que levar a sério o que esse indicador está falando, tá? Apesar da demora dele ser atualizado, ele está indicando, cara, que o contexto está horrível.